Pessoal, olha só essa questão aqui que caiu na prova do Enem 2015, também sobre eletroquímica, tá? Vai falar aqui sobre reações de oxirredução. Muito interessante, ó. Diz o seguinte: a cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de planta. Sua proteção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre e óxido de cálcio. Então, para produzir aqui essa cauda de bordaleza, aquela que ele fala aqui, né? Tem que ter uma mistura de sulfato de cobre mais óxido de cálcio. Tranquilo. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. O que isso significa? É que, não sei se vocês sabem, mas o sulfato de cobre ele é um sal e o óxido de cálcio ele é um óxido. Só que o sulfato de cobre, que é esse nosso sal aqui, ele é um sal ácido por conta do íon sulfato, que dá a característica dele de ser um sal levemente ácido. Agora, o óxido de cálcio, tá? A nossa cal virgem aqui, ela é um óxido básico, porque o oxigênio está ligado a um metal alcalino terroso. E lembra que isso estabelece para essa substância uma certa alcalinidade. Beleza? Então, quando a gente coloca óxido de cálcio em sulfato de cobre, a solução ela vai ficar levemente alcalina, mas se tiver a quantidade ideal de óxido de cálcio. Ou seja, se tiver uma quantidade menor de óxido de cálcio, ela não vai estar levemente básica, que é o que ele fala aqui, olha. Sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica, ou seja, se tiver a quantidade correta de óxido de cálcio. Se tiver uma quantidade menor, ela não vai ter essa leve basicidade, ok? Fica atento a isso, que é um detalhe importante aqui para essa questão. Ok. A avaliação rudimentar da basicidade, olha o que ele está falando aqui na questão, no texto, né? Ele está falando sobre a avaliação dessa basicidade. Como é que eu vou saber se a basicidade está correta ou não? Como é que a gente faz essa análise? Aí ele vai explicar aqui para a gente, ó. A avaliação dessa basicidade, né, uma avaliação antiga, né, rudimentar que ele fala, da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Ou seja, nós vamos adicionar essa substância a uma faca de ferro. Adicionar aqui ao ferro. O que isso aqui vai produzir? Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada, ou seja, se a mancha ficar vermelha, vou colocar assim, ó. Vou colocar melhor assim, vou colocar red. Já sabe que é vermelha, né? Então, se a mancha ficar avermelhada, no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. Ou seja, se misturou essa solução aqui com ferro e ficou vermelho, né, deu red, o que acontece? Não tem quantidade de óxido de cálcio suficiente. Essa quantidade está muito baixa. É isso que ele está falando para a gente. O quadro apresenta os valores de potenciais de padrão de redução para algumas semi-reações de redução. A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada. Ou seja, para dar red, o que eu tenho que ter? Sulfato de cobre reagindo com ferro. Não pode ter, por exemplo, aqui para a gente, o óxido de cálcio. O óxido de cálcio tem que estar com uma quantidade muito reduzida. Então, quem vai reagir com ferro é o sulfato de cobre. Por isso que vai aparecer a mancha avermelhada. E ele quer saber qual é a equação química que vai representar a formação da mancha avermelhada. Entendeu? Então, a reação vai ser entre sulfato de cobre e ferro, sozinho. Mas tem um detalhe aqui que tu precisa saber. Ele deu os potenciais pra gente, né? O sulfato de cobre, gente, é o seguinte. Tu sabe que esse sal, ele sofre o que a gente chama de dissociação, né? Então, para um lado vai sair o cobre e para o outro lado vai sair o sulfato. O sulfato, a gente sabe, né? Lá do ácido sulfúrico, né? Ele sempre sai na forma iônica -2. Ou seja, ele recebe 2 elétrons, enquanto que o cobre perde esses 2 elétrons. Então, quem vai reagir com o ferro é o cobre. É o íon cobre. Porque tu percebe aqui que nos potenciais de redução tem sulfato? Tem sulfato aqui? Não tem, né? Então, se não tem, quem vai reagir com o ferro, tá? Quem vai reagir aqui com o ferro é o íon cobre. Então, vamos fazer essa reação aqui, ó. E detalhe, ferro metálico é ferro no estado fundamental. Ou seja, ferro como substância simples. Então, nós vamos ter a reação do cobre, 2+, reagindo aqui com o ferro metálico. Essa reação, já que o ferro metálico é uma substância simples, então a gente coloca o NOx dele, é 0. Tá? Isso aqui vai acontecer uma troca de elétrons entre eles, tá? Reduzindo o cobre e oxidando o ferro. Professor, como é que o senhor sabe quem é que vai reduzir e quem vai oxidar? Gente, o cobre já está com 2+. Ele não vai conseguir, por exemplo, perder mais elétrons. Ele pode até tentar perder mais elétrons, mas é bem mais difícil, viu?
E tu também pode analisar quem vai reduzir e quem vai oxidar pelos potenciais. Ah, professor, mas aqui tem 2 cobres, aqui tem 2 ferros. Como é que eu vou saber? Bom, uma coisa é simples. Tu tem que partir do cobre 2+. Isso é óbvio. E tu tem que partir do ferro 0. Ok? Não pode ser ferro iônico. Então, cobre 2+, nós temos aqui, olha, representado. Parte daqui e esse é o potencial dele. E detalhe, como o cobre ele vai reagir com o ferro metálico, tu percebe que essa reação aqui do ferro de baixo, ela não tem ferro com NOx 0. Ela tem ferro 3+, transformando em ferro 2+. Então, por exemplo, eu não posso usar a equação daqui de baixo. Tá? Eu não posso usar essa equação, porque essa equação me dá o ferro com carga iônica, mas eu vou reagir com o ferro metálico, substância simples, NOx 0. Eu não posso usar esse cobre, por quê? Porque o cobre que eu vou partir para fazer essa reação é o cobre na forma iônica, cobre 2+, e esse cobre é o cobre mais. Se eu estou usando esse cobre, o ferro que eu vou utilizar, ele tem esse potencial aqui, ó. É um potencial menor. Então eu sei que o ferro vai, por ter um potencial menor, vai dar elétrons, vai oxidar, e o cobre vai receber os elétrons, vai reduzir. Então os elétrons vão sair do ferro e vão para cá para o cobre, tá? O cobre vai receber os elétrons. Agora, para o cobre reduzir para cobre 0, para formar lá o cobre metálico, ele vai precisar receber quantos elétrons? Gente, se o cobre é 2+, ele vai precisar de 2 cargas negativas. Então, o cobre vai receber 2 elétrons. Ou seja, o ferro tem que mandar 2 elétrons. Tá? Então, o ferro tem que mandar 2 elétrons. O cobre tem que receber, no caso, 2 elétrons, né? Mas quantos elétrons aqui o ferro está mandando? O ferro manda aqui 3 elétrons. Aí aqui a gente já bate num outro problema também, que a gente tem que ficar atento. Se o ferro está mandando 3 elétrons, como é o caso aqui, ó, e o cobre só recebe 2 elétrons, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai ter que fazer um balanceamento. Como é que a gente vai fazer esse balanceamento? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer corretinho aqui para vocês verem, tá? Já que o ferro tem que mandar 3 elétrons e o cobre tem que receber 2 elétrons, vamos balancear isso multiplicando a quantidade de cada um deles. Nós vamos multiplicar a quantidade de cobre e a quantidade de ferro. Tá? Então, se eu multiplicar aqui por 3, agora o cobre tem que receber 3 vezes 2 elétrons, que vai dar 6. E se eu colocar 2 aqui na frente, 2 quantidades de ferro, cada ferro manda 3 elétrons, como são 2 ferros, 2 vezes 3, 6. Olha só, agora bateu. O ferro manda 6 elétrons e o cobre também recebe 6 elétrons. Tudo certo agora. Para finalizar, já que tem... Vamos terminar o balanceamento aqui, né? Já que tem 3 átomos de cobre aqui, aqui também tem que ter 3 átomos de cobre, ok? Se aqui tem 2 átomos de ferro, aqui também tem que ter 2 átomos de ferro. Balanceada a equação, só falta mostrar aqui pra gente qual é o NOx aqui do ferro. Bom, é só a gente olhar aqui na equação. O ferro, já que ele vai oxidar, ele vai fazer o contrário. Ele vai se transformar aqui no ferro 3+. Tá? Então, esse é o NOx dele, ferro 3+. Gabarito aqui correto pra gente, da equação química balanceada aqui pra gente, é letra E. Ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Só para ficar claro aqui pra gente, né? A gente sabe quem é que vai oxidar, quem vai reduzir, porque o cobre está indo de 2 para 0. Certo? Ele está aqui reduzindo, recebendo elétrons, né? E o ferro está indo de 0 para ferro 3+. Está aumentando o NOx, está oxidando. Tá? Ele vai dar elétrons. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham entendido. Essa questão ela foi um pouco mais complexa, né? Mas é isso. Bons estudos e até a próxima correção. Tchau.